Estamos ao vivo já. Boa noite, gente. Reunimos hoje eu, a doutora Heloísa e a Jamile para mais uma live do Diálogos em Quarentena, do Movimento Dialogue. Vou começar me apresentando e aí depois vocês se apresentam, tá bem? Meu nome é Wesley, sou o coordenador do Movimento Dialogue, sou estudante de Direito, tenho 21 anos e, enfim, sou um jovem que estou aí lutando para mudar a política da nossa cidade. Bom, eu sou a doutora Jamile, doutora em Educação, a presidenta da Casa Maria, que é a associação de mulheres aqui na cidade que tem atuado, né, onde o poder público não atua, infelizmente. E a gente tem aí uma alegria muito grande de compartilhar com o Dialogue muitas, né, das premissas aí sobre política e sobre essa ideia do coletivo, né, que a gente também promove na Casa Maria. Boa noite a todos. Eu sou Heloísa, sou professora de filosofia da Faculdade Casper Libero, sou doutora em filosofia, faço parte aqui em São Paulo de uma tendência sindical que chama Resistência Popular Sindical também, e, enfim, acho que é isso. Então, o nosso tema hoje é a polarização na era digital, um tema que há uns anos atrás aí tem tomado muita força aqui no nosso país, né? Eu acho que desde 2015, das manifestações que foram feitas nas ruas, enfim, a polarização ela vem aumentando no nosso país, infelizmente, inclusive na nossa cidade, né? A polarização ela é muito grande aqui em Araçatuba também. E aí a gente vem conversar hoje sobre esse tema em parceria com a Casa Maria e com essas duas mulheres que são incríveis e competentíssimas para falar sobre este assunto. Se a doutora Heloísa quiser fazer alguma introdução. Você vai colocar as questões, já começa a falar? Eu acho que a gente faz tipo um bate-papo sobre o assunto. Uhum. Tá. Eu acho que eu posso começar falando um pouco, então, sobre a polarização. O que é a polarização? Né? Qual que é o termo? Enfim, por que essa questão é importante? Né? Sim. Então, a polarização política, né, que é a que ocorre nas redes e que nos interessa discutir agora, o importante é que a gente se atente, eu acho que para começar, que ela é o resultado de um processo histórico de dois polos extremos, né, que não dialogam mais. Né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, né, que foi resultado de um jogo de forças, né, de disputas que arrastaram esses polos para essa situação atomizada, né, encerrados, cada polo encerrado em si mesmo, onde não há mais espaço para o diálogo. Né? E isso é uma das coisas que nos interessa discutir. Por quê? Porque a polarização ela acaba interessando mais a quem, né? A falta de diálogo, né? Essa não mais possibilidade de diálogo, ela acaba interessando mais a quem tem interesse pela hegemonia e quem está bem mais próximo da hegemonia. Né? Então, eu acho que esse é um traço fundamental. E quem está mais próximo da hegemonia? Né? Quem dialoga com o nosso imaginário moral, com o imaginário dos nossos valores morais como um todo, que não são democráticos, né, que não são solidários. Né? A gente não tem essa cultura como imaginário moral, mas a gente é ainda norteado por valores, por edifícios morais calcados em ideologias patriarcais e por aí vai. Então, quando a gente fala em polarização, acho que o problema, né, tem um fator positivo importante, que é a disputa, que é onde há jogo de poder e jogo de forças, existe disputa e também existe resistência. Então, isso significa que existe resistência, então isso é um fator positivo, mas o fator negativo é que essa polarização ela acaba trazendo essa luta pela hegemonia, né, que acaba dialogando mais com esses valores hegemônicos na sociedade que não flertam tanto com a democracia, mas acabam flertando um pouco mais para um modelo
fascista, vamos dizer assim, né, pelo que é o debate de hoje. E uma coisa muito importante que você falou, né, que, enfim, a polarização ela interessa, é interessante para alguém, é interessante para quem está nesses dois lados, né, nesses dois polos dos extremos. Então a polarização, e essa polarização ela é construída porque há interesse em existir essa polarização, né? Isso, ela é estimulada, né? E ela é estimulada à medida que é fácil porque ela vai apetecendo, né? Esses valores que já estão no imaginário social, né? Que as pessoas que ficaram reféns, né? De valores patriarcais, por aí vai. Eu acho importante a gente destacar também, assim, disso que a Elo está Pois comentando, é. né? O Foucault, ele fala, é um filósofo, né, francês, que fala que a política é a guerra continuada por outros meios. Então, eu acho interessante a gente analisar nesse contexto, né, o que a gente tem visto no Brasil, que é a questão do fanatismo, por exemplo, que traz aí toda uma cegueira ideológica, né? Que traz o que a gente tem vivenciado muito, seja nas redes sociais ou até na nossa vida ao vivo mesmo, né? Que é a questão da intolerância também a uma opinião que é divergente da nossa, e isso inclusive, né, leva ao que a Elo estava colocando aí, né? Porque o que a gente tem com tudo isso, né, é um discurso de ódio, é uma incitação de violência. Infelizmente, né, é um discurso de destruição, como se aquilo que está acontecendo não pudesse se manter. Então a gente precisa, né, destruir tudo, inclusive a democracia, né, como se a democracia não servisse mais. E aí eu acho bastante perigoso tudo isso, porque a gente não tem reflexão sobre nada. O que a gente tem são adjetivações, né? Então você vai dando adjetivos para tudo isso, e aí você chega nesses extremos e nessa grande polarização. O debate público, infelizmente, ele é esvaziado, porque aí o que assume é o grito, é quem fala mais alto, é quem vai para, né, parte para a violência muitas vezes. E a gente chega num lugar muito perigoso, que aí eu sou historiadora, Elo filósofa, mas acho que para ambas as ciências, né, essa coisa dessa visão dual, ela é muito simplista, né? Então você tem de um lado, ou, né, a pessoa que é herói, ou que é vilão, ou bem, ou mal, né? Mas você acaba gerando aí, infelizmente, um extremo do que a gente, inclusive, está vivendo hoje, porque a gente pega, por exemplo, o nosso atual presidente falando ou incitando as pessoas a invadirem um hospital, ou você pega o filho dele falando numa live, né, e aí isso vira notícia, que a gente está vivendo um momento de ruptura, e que não é mais uma questão de se vai ou não acontecer, é só uma questão de quando isso vai acontecer. Pois gravíssimo. Né? Então, tudo isso é muito perigoso, é um fanatismo que também vem com uma justificativa muito perigosa, que tende ao racismo, que tende à xenofobia, que tende à violência contra a mulher. Então, eu recebi outro dia, porque aí pelas redes sociais você tem acesso a muitas coisas, né? Eu vi uma matéria, por exemplo, do Observatório do Terceiro Setor, falando que em um mês 204 páginas neonazistas foram criadas no Brasil. Então, né, quando é que esse tipo de discurso passou a ser permitido, ou quando é que esse tipo de discurso passou a ser feito de forma tão autorizada e sem essas reflexões que a gente colocou, né? Justamente. E o que é gravíssimo, né? Porque, enfim, por longos anos o Brasil não discutia essa situação. E aí agora a gente discute, inclusive porque existem células e aí pessoas que hoje têm a coragem de ir para as ruas, de ir para as redes sociais, vangloriar e enfim, fazer práticas e falas fascistas e nazistas. Enfim, essas pessoas, elas não, mesmo que isso já é proibido, mas enfim, mesmo que a gente retroceda nesse assunto, essas pessoas que hoje se sentem encorajadas em ir para a rua,
mostrar o seu fascismo, elas não voltam atrás, sabe? Não tem o que fazer. Essas pessoas, elas já foram empoderadas a sair e falar sobre este assunto. E aí elas não retrocedem na fala delas. Infelizmente, isso também ocorre porque a gente tem um chefe da República que também flerta com o fascismo e os filhos do presidente da República também fazem isso explicitamente enquanto deputados, senadores, um deles é vereador. E aí, se a gente vê o presidente da República legitimando, né, estas falas, o que a população vai fazer, a população que tem esse mesmo pensamento, vai demonstrar, porque, enfim, eles estão amparados pelo presidente, né, infelizmente. Isso. Eles estão. Eu queria destacar, então, o que eu dizia de que vai de encontro com o que vocês disseram, né, que eu coloquei no começo, é que é importante a gente atentar que essa polarização ela é fabricada, né, Uhum. e ela é fabricada visando a hegemonia, porque eles sabem, né, quais são os afetos, né, quais são os conceitos que são caros para as pessoas, né, que estão no imaginário das pessoas, internalizados, sem muita reflexão, não por responsabilidade dos indivíduos, mas muitas vezes por falta de ocasião, por conta da estrutura que a gente vive, uma vida para o trabalho, não é uma vida para o saber, para a reflexão, como a Jamile colocou. Então, isso traz também uma coisa muito perigosa, que eu acho que a gente precisa ficar atento, é que da gente perder de vista o real inimigo, né? Porque você acaba entrando em conflito com pessoas que estão do mesmo lado que o seu, no seu local de trabalho, na sua família, por conta que os afetos delas foram apetecidos por esse discurso propagado pelas fake news, né, propagado por essa coisa de que o fato não importa mais, pela pós-verdade, né? Então, essas pessoas acabam, esse discurso dialoga, esse discurso hegemônico dialoga com essas pessoas, e a gente começa a polarizar com aquela pessoa, com os próprios trabalhadores, enfim, que estão conosco, pessoas que deveriam estar conosco, e se perde de vista o dono do capital, o idealizador do regime, que é o que nos interessa identificar, né? Tem inclusive um comentário que eu vou colocar agora, que ele vai bem de encontro com a fala que você fez, e aí eu vou ler também, pessoal. A Monique, ela comenta que o que mais deixa ela triste é como as minorias se comportam a favor de discursos tão horríveis como racismo, misoginia, xenofobia, ou seja, enquanto uma parte faz de tudo para quebrar esse pensamento, pessoas do próprio grupo de minorias são a favor desse pensamento. E aí ela completa que é horrível. E realmente, né, a gente precisa ter a clareza de quem é o verdadeiro inimigo, porque inclusive isso também é estratégia do inimigo para colocar os mesmos ali um contra o outro. Né? Eu acho que a Elô tá falando essa coisa da gente ser apetecido, essa coisa da pós-verdade que hoje é muito forte. Sim. Acho que a gente também pode pensar numa questão que, assim, hoje a gente não tem nem, ou isso é parte do jogo, como a Elô está tentando colocar, né, que não existe autocensura. Então, assim, o Donald Trump, ele fala bobagens do tipo, né, para as pessoas injetarem água sanitária por causa do coronavírus. Ou a gente tem, por exemplo, né, as infinitas coisas que já foram colocadas aqui, inclusive pelo presidente e os seus filhos. Ou a gente tem falas, inclusive, terríveis do nosso ministro da Educação. A gente tem a Damares, né, que é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas que é contra a mulher, né, não usa a própria verba do ministério dela para fazer nada em benefício, né, de ninguém. Pelo contrário, no meio de uma pandemia, ela vai lá e cria um concurso de máscaras, né, e que você vai ganhar de presente um jantar com a primeira-dama. Então, assim, ou o Sérgio Camargo, né, que é presidente da Fundação Palmares, por exemplo, que é um negro racista. Então, infelizmente, essa falta dessa autocensura também, de certa forma, traz para a gente esse cenário, porque, assim, ficou autorizado que para que a gente tivesse um mal menor, né? Então, assim, a gente não tem um bom candidato, então a gente precisa dos males o menor.
E aí, em nome da gente se livrar de um partido, ou da gente se livrar da ameaça do comunismo, por exemplo, porque a gente está aí há décadas tentando se livrar do comunismo, né? E eu queria dar uma surra nos governos que se disseram de esquerda, mas que nunca promoveram o comunismo neste país. E que, infelizmente, você acaba flertando com esses limites, né? E aí a gente tem todo um problema, né, em relação até ao próprio, né, porque o nosso conceito de democracia, por exemplo, ele vem da democracia grega, por exemplo, e aí se você pega, né, o cerne dessa questão, você vai ter, por exemplo, lá em Atenas, quem que era considerado cidadão em Atenas, na Grécia? Bom, então você tinha que ser homem, você tinha que ser maior de 18 anos, você tinha que ter nascido em Atenas. Então, assim, eram tantos pré-requisitos que você precisava que, por fim, assim, 10% da população era cidadão. E esse modelo, querendo ou não, acaba se refletindo aqui. Então, né, as mulheres tiveram que lutar para que o voto delas fosse conquistado, né, o direito ao voto. E hoje, ao invés da gente valorizar isso, muitas vezes a gente nem quer votar, né? Existe um número altíssimo de pessoas, por exemplo, que hoje abre mão daquilo que foi um direito conquistado a duras penas, que é o direito ao voto, né? Para a população de uma maneira geral, mas para as mulheres também, né? O lugar que as mulheres ocupam na política, né? Então, assim, existe ali uma cota, existe, na verdade, as mulheres que realmente têm um mandato que é para mulheres e as mulheres que simplesmente reproduzem isso que a Elô estava colocando aqui, né? Porque eu não reflito, então eu vou lá e eu sou a Damares, que sou uma mulher, mas eu me sento no meio de uma reunião e eu reproduzo todo aquele pensamento extremamente machista, extremamente perigoso, de ameaça, inclusive, em tons de ameaça, né, que a gente viu aí na reunião ministerial que a gente acompanhou detalhes, né? Então, acho que tudo isso precisa ser levado em conta quando a gente está pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? São muitas nuances, e a Elô estava falando, por exemplo, dessa coisa de uma onda que a gente vem, e a gente está vivendo um neoconservadorismo muito grande, e tem vários autores e pesquisadores, o Boaventura Santos, por exemplo, fala, né, que quem mais conversa bem com as pessoas, infelizmente, são os pastores. Uhum. Né? São esses políticos de fala simples, que muitas vezes não têm uma proposta efetiva, mas que vêm com um discurso, por exemplo, de que né, existe um kit gay e a gente vai combater isso, ou ideologia de gênero, e todas essas demandas, né, por uma família, ou por uma pretensa moralização, e que tem tornado tudo cada vez mais perigoso, né? Uhum. E assim, a Jamile fez uma fala que eu acho bem legal, que é uma coisa que a gente ouviu bastante nas eleições de 2018, que era a ameaça do comunismo, né? Que, enfim, precisava eleger o capitão porque havia uma ameaça comunista no Brasil. E aí a gente vê pessoas que inclusive diziam, eu não concordo com o presidente, não concordo com as falas e as atitudes dele, mas eu tenho que votar nele porque, enfim, porque existe uma ameaça comunista, porque o PT pode implantar a ditadura gay no Brasil, e aí a gente vê que aqui no nosso país, né, o que é muito comum é que os fins acabam justificando os meios, né, porque, enfim, a pessoa tinha consciência de que esse presidente, ele é uma ameaça à democracia, ao nosso país, mas precisava votar nele, precisava elegê-lo, porque tinha uma história inventada, inclusive por ele, de que o Brasil vivia uma ameaça. Isso. Então, essa aniquilação da disputa e da contradição e da relação pedagógica com os espaços públicos que acabou ocorrendo por conta do advento das redes sociais e da política sendo feita nesse âmbito da fake news, da pós-verdade, né, ela trouxe esse prejuízo muito grande, né, porque de se focar na busca pelo consenso e pela busca da hegemonia. Porque quando se foca pela busca do consenso e a busca da hegemonia, e você não trabalha mais o âmbito da disputa, você não tem mais essa relação pedagógica com a própria realidade e com o local onde você está. Então, por exemplo, todos os nossos direitos, né, todos as nossas
os nossos coletivos, os partidos políticos, os sindicatos, eles foram construídos, mediados pelo espaço público. E essa mediação, essa vivência, né, dentro do espaço público, foi o que proporcionou todos os ganhos, né, todos os direitos trabalhistas que nós tivemos, foi o que construiu a greve geral de 1917, né, foi o que permitiu o nosso avanço democrático, vamos dizer assim. Quando você não tem mais esse espaço público, né, você não tem mais essa rede, essa possibilidade de construção, você vai e dialoga apenas nesse espaço privado, que é das redes sociais ou da internet, onde a mediação é feita, né, por um terceiro, porque o Facebook é de alguém, o Twitter é de alguém, o Instagram é de alguém, tem forças operando ali, né, que não é, se pretendia a internet como um espaço não hierarquizado, dinâmico, auto-organizado, mas não foi bem isso que aconteceu, a gente tem esse prejuízo muito grande, porque a gente fica refém dessa busca hegemônica pelo consenso, que acaba privilegiando esses valores que foram construídos, que foram arraigados, que foram fecundados no imaginário social, que são valores muito mais ligados a todas a face perversa do edifício patriarcal. Então, o racismo, a misoginia, esse tipo de coisa dialoga com o imaginário social, né? Então, as pessoas acabam sendo muito apetecidas, porque o próprio desejo, a maneira como seu desejo é forjado, é colonizado por esses discursos. Então, daí a importância dos movimentos populares, a importância dos sindicatos, a importância do partido político, a importância do tipo de movimentação que vocês fazem em Araçatuba, porque é nesses espaços que a gente consegue ter uma discussão, elaborar uma crítica, né, estabelecer uma relação um pouco mais horizontal, que seja possível, que forneça a ocasião para poder criticar esses discursos quando eles chegam, né? De que, olha, tem uma ameaça comunista, olha, eles estão querendo acabar com a vida das crianças, olha, a gente precisa aquecer a economia, precisa sair de casa no meio da pandemia para aquecer a economia, porque senão todo mundo será prejudicado. As pessoas recebem esse discurso, não tem muito lá como se defender dele, vai se defender dele como? Né? Se o que está chegando para elas, se o momento delas se ilustrarem, ou delas fazerem autocrítica, delas refletirem, é apenas esse momento onde ela pega fake news, ou ela pega essa pós-verdade e fala, bom, é isso. Não tem outro espaço onde ela vai discutir, entende? Então, eu acho que essa questão do privado mediando a nossa vida política e participando ativamente da construção da nossa cidadania é um dos problemas que a gente tem hoje. E a gente vê, né, pessoas que, enfim, neste momento aí que a gente vive a pandemia, a crise do coronavírus, elas enxergam a realidade, elas veem os casos aumentando absurdamente no nosso país, as mortes aumentando demais, mas elas negam a existência do vírus, elas negam a existência dos dados, e não porque elas sabem que é verdade, elas negam porque elas acreditam que precisam sustentar este discurso negacionista que vem do presidente da República, esse discurso negacionista que elas defendiam, que defenderam há um tempo, e hoje, enxergando a realidade, elas duvidam do real apenas para fortalecer, para permanecer com esse discurso, essa ideologia de negar, de negar os fatos, de negar os dados, e aí sofre todo mundo, né? Porque, enfim, você pode negar, você pode não negar, mas as mortes, elas estão acontecendo, o vírus, ele está circulando, e assim, é uma coisa, a polarização, ela se tornou uma coisa tão grave que ela mexe com a vida das pessoas, né? Porque é isso que está acontecendo. As pessoas, elas, para sustentarem um discurso, tudo bem morrer pessoas, e aí é mentira que a gente está chegando quase na marca de 1 milhão de pessoas infectadas,
inclusive porque algumas dessas pessoas acreditam que esse vírus, por ter sido iniciado, né, a contaminação na China, é um plano comunista para derrubar o Bolsonaro. Eu acho que isso volta lá naquilo que a gente estava comentando, né? Então, por exemplo, sobre a falta de reflexão das coisas, eu acho que isso retoma, né, aquela falta de autocensura que eu tinha comentado também. E pensando, por exemplo, no cenário de Araçatuba, recentemente saiu uma notícia local aqui de que as pessoas que estão sendo monitoradas pela vigilância sanitária, então são pessoas que testaram positivo para o Covid-19, a vigilância sanitária vai, né, para poder, vigilância epidemiológica, perdão, né, que eu acho que é a que vai. Então ela vai lá para acompanhar essas pessoas, ver como elas estão com sintoma, até porque a gente precisa ver vaga em hospital, como é que está a demanda, tudo isso. E aí, quando a vigilância chega na casa da pessoa, ela não está lá. Então, assim, é uma pessoa que está contaminada, que tem um vírus que pode passar a transmitir para um monte de gente, e ela resolveu dar um rolezinho, tipo, ela foi fazer compra no supermercado, ela foi, mesmo sabendo que está contaminada. Então, assim, esse negacionismo e essa falta de conhecimento, né, eu acho que vem dessa onda toda que a gente está conversando, tem a ver com essa polarização, e acho também que tem a ver, infelizmente, com a nossa educação, que é tão rasa, que é tão pouco privilegiada nesse país, né, que nos últimos anos aí tem sido tão atacada, né, a gente teve aí uma PEC que congelou gastos e investimentos em saúde e educação, que são áreas tão necessárias, né, isso é o básico, e aí ao mesmo tempo em que a gente vê, por exemplo, as pessoas, e isso é uma coisa que acho que vai de encontro ao que a Elô tá colocando aí pra gente, né, ao mesmo tempo em que você não permite esse diálogo, por exemplo, com as classes, você acaba tendo isso que a gente comentou. Então, de uma mulher que, né, se autoflagela, de um negro que se autoflagela, e a gente tem a legitimação da perda de direitos como algo extremamente naturalizado. Então, como se fosse assim, não, realmente está tendo muito velho nesse país, agora a expectativa de vida é muito alta, então tem que acabar com esse negócio de aposentadoria. A gente vai ter que fazer reforma da Previdência mesmo, não sei o quê. Então, como se fosse assim, a bunda, né, o chinelo batendo na bunda e a gente está ali se autoflagelando e achando que está tudo bem. Né, você não para refletir sobre todas as implicações que isso tem, né? Agora também tem saído muitas notícias, por exemplo, sobre a conta que está chegando na casa das pessoas nos Estados Unidos sobre os gastos que elas tiveram com saúde no tempo da pandemia. Então, assim, $500 mil, $1 milhão pelo tempo que essa pessoa ficou internada. Então, assim, se você sobreviver, você vai adquirir uma dívida para o resto da sua vida, e ainda assim a gente tem pessoas que não têm condição, por exemplo, de pagar por uma saúde privada, metendo pau no SUS. Né, desqualificando a ação ou agindo, como a gente viu, atacando pessoas que são da saúde. Né? Então, assim, a gente está realmente num momento, né, bastante específico, eu acho, da nossa história, né? E como diria o Emicida, eu não aguento mais ser testemunho ocular da história. Tá puxado, né, pra gente. Mas porque a gente tem visto, infelizmente, tudo isso ser muito naturalizado e essa falta, né, de reflexão nos afetado aí grandemente, né? Porque aí o que a gente tem é a banalização do mal mesmo, assim. Tem alguns comentários aqui, vamos dar uma olhada e comentar alguns deles. A Fernanda Luiz, inclusive amiga nossa da Casa Maria, diz que a manutenção da polarização serve para manter os mesmos no poder e inviabiliza a ascensão de pessoas negras, pobres e negras ao poder. Que a gente já havia comentado, né? Que, enfim, a polarização ela é interessante para alguém e é realmente para fazer a manutenção aí dos dois polos que estão nos extremos no poder, né? Se vocês quiserem comentar também falar alguma coisa aí sobre o comentário da Fer. E é isso. E essa polarização interessa mais a um extremo desse polo, que é o polo que dialoga com a sociedade, né? Que dialoga com uma sociedade que foi construída dentro dessa cadeia de opressões, que foi construída naturalizando moralmente o racismo, a misoginia
e por aí vai. Então, o diferente disso ainda não foi posto. A crítica a esse edifício moral que nós temos, que organiza a nossa vida política e organiza a nossa vida social, ele ainda está em disputa. E você precisa de locais onde essa disputa possa ser feita, onde essa relação pedagógica possa ser feita. Então, dentro dos movimentos sociais, dos movimentos populares e por aí vai. Mas o local onde isso está sendo feito majoritariamente agora é nas redes sociais, ouvir o WhatsApp e tal. E não é o lugar apropriado, porque esse lugar ele é diferente do lugar da comunidade. Né? Como o Bauman trabalha com essa oposição entre comunidade e rede, e é bem interessante, porque ele vai dizer, a rede é o lugar do conectar ou desconectar, é do gosto ou não gosto, aceito ou não aceito. A comunidade, a vida social, é o lugar da contradição. Né? É o lugar onde você vai trabalhar e você vai conviver com pessoas diferentes de você e vocês vão construir junto alguma coisa, vocês vão se educando junto. Você vai conviver com seu pai, com seu tio, com seu primo, tendo posições diferentes, mas isso não vai fazer com que você o aniquile. Mas o que é estimulado pelas redes é a aniquilação total do outro. Né? Eu não quero que o outro exista. E daí como é que faz para construir um ambiente saudável, uma vida democrática dentro dessa polarização tão radical que é o que a gente chama de fascismo? Porque o fascismo é isso, é a aniquilação total do outro, a aniquilação total do corpo do outro, que não sou eu, que pode ser, que é um outro que pode ser instrumentalizado, porque quem tem valor intrínseco sou eu, porque eu sou mais importante, porque eu sou a referência, né, que é o que historicamente aconteceu com os brancos, né, com o colonizador, em relação a tudo que não era branco. Então, tudo que não é branco pode ser instrumentalizado, né? O negro, o índio, o indígena, a mulher negra, os animais não humanos e por aí vai. Né? Então, isso a gente está trazendo para a nossa vida política. E daí que eu reitero o perigo desse discurso, para que a gente não perca de vista quem de fato é o nosso inimigo. Né? O seu inimigo não é seu pai, não é seu primo, não é seu tio, né? Não é o senhor da esquina que está esbravejando. Né? As redes, às vezes, faz com que a gente entre nessas disputas entre nós mesmos, a classe trabalhadora contra si mesma. E não é. Né? O problema é o dono do capital. O problema é aquele que estruturou essa política. O problema é aquele que consegue estar no topo da hierarquia coercitiva que estrutura a sociedade, que está no Estado, por exemplo. Né? E eu acho que a Fer, ela sabe do que ela está falando, né? Porque ela trabalha com política, a Fer é assessora parlamentar, e eu acho que ela vive tudo isso, né? E é uma das pautas principais aí que ela fomenta, exatamente porque a gente sabe de tudo isso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, que o banheiro feminino foi construído no Senado brasileiro em 2016, a gente tem a violência simbólica de saber que aquele lugar não foi pensado para mulheres e aquele lugar, tecnicamente, não deveria nem ser ocupado por mulheres, né? Acho que é um recado muito claro que fica dado aí. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente teve uma mulher presidenta nesse país e que ainda assim, durante todos os anos em que a Dilma esteve como governo, né, como representante maior do governo, ela sofreu ataques de todas as formas, né, porque existiam questionamentos desde a aparência física dela até a relação afetiva que ela tinha com qualquer pessoa, né? Então todos esses questionamentos sempre muito colocados como se isso fosse o principal, né? Então como se não houvesse a importância do que é político, né? Mas sim essas picuinhas aí da vida das pessoas. E aí a gente tem também toda uma misoginia sobre a saída dela, né, do poder. Porque aí você vê, por exemplo, a ideia de que mas a Dilma não era boa presidente, ela não soube governar, ela não era boa para a economia e tal. Então, assim, acima
daquilo que é legítimo, a gente tem os interesses econômicos, a gente tem isso que a Elô estava colocando, né, de que os donos do capital sabem fazer o discurso tão bem feito, né, que muitas vezes a gente vai sendo levado aí nessa onda e a gente acaba não refletindo sobre essas coisas, né, e a Dilma foi uma presidenta ruim, bom, e quem veio antes dela era homem, quem veio depois dela era homem, e eu não tô vendo a gente viver no mundo dos ursinhos carinhosos, então acredito que as coisas feitas pelos homens também não são assim, né? E a Fer tem trazido alguns debates também importantes, eu entendo, nessa diferença, muitas vezes, também do espaço que se ocupa, porque, infelizmente, muitas vezes, quando você acessa aquele espaço, então, sendo uma mulher, ou sendo um negro, ou sendo um trans, quando você acessa esse espaço político, infelizmente, você está ali com uma minoria. E aí você não consegue aprovar projetos de leis, porque, infelizmente, a gente sabe que a forma como se faz política também não é a forma ideal, né? Eu me lembro, por exemplo, quando passava aquele programa do CQC, por exemplo, na Band, eles uma vez pegaram uma pauta de mentira, e aí era assim, você tinha que pegar a assinatura de vários deputados para você conseguir levar aquela pauta adiante, e aí a pauta era: a gente quer colocar 1 litro de cachaça na cesta básica. E aí vários assinaram aquilo, assim, porque aí quando foram dizer, né, poxa, mas o senhor está vendo o que o senhor está lendo, tal, aí tinham alguns que ainda desconsideravam, dizendo, não, mas eu tenho que dar uma cachaçinha mesmo para a pessoa divertir e tal. O cara sequer sabe o que ele está fazendo ali, né? Então são pessoas que ocupam aquele espaço sem essa consciência também do que é uma comunidade, do que é um coletivo, do que é ocupar efetivamente, do poder que se tem quando você está ali, né? E a gente sabe quanto custa o parlamentar brasileiro, mas infelizmente as nossas discussões sobre política, elas são tão rasas que a gente entra, por exemplo, numa disputa como esse ano deve acontecer, porque a gente não sabe com a pandemia como vai ser, né? A própria disputa para prefeitos. A gente fica só nos prefeitos, a gente esquece de discutir qual que é o papel do vereador dentro de uma cidade. Né? A gente vai para uma disputa presidencial e aí a gente fica lá, Haddad, Bolsonaro, Haddad, Bolsonaro, Haddad, e a gente esquece que no mesmo ano a gente está elegendo deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? A gente esquece qual que é a função dessas pessoas? Né? Será que é o Bolsonaro que vai fazer lei? De onde que vêm as leis? Né? Qual que é o papel do STF em tudo isso? E agora as pessoas não querem o STF, elas querem bloquear o STF. Então, porque a gente não entende nem de instâncias de poder na nossa política, porque, infelizmente, os nossos discursos são profundamente rasos, né? E essa estrutura de poder, né, tanto o executivo como o legislativo e o judiciário foram instâncias que foram ocupadas historicamente por uma minoria, que não dialoga nem representa o povo. Então, acho que essa ansiedade de se atuar nas redes sociais e um caráter positivo das redes sociais vem nesse sentido. Então, você tem uma população majoritariamente feminina no Brasil, mas você tem o quê? 15% do parlamento de mulheres? Você tem a maioria da população negra, e qual que é a representatividade? Qual que é a representatividade indígena? Qual que é a representatividade da comunidade LGBTQI? Qual que é, sabe, quem que está representado dentro do parlamento? Então, existe um distanciamento histórico entre povo e parlamento, né? O parlamento como uma estrutura de privilégio, né? É um privilégio ocupar o parlamento. Quando você está no parlamento, você está fora do seu local de trabalho. Você não está mais na estrutura, entrando e tendo uma relação pedagógica com a cidade, com as ruas, com a estrutura, como a maioria das pessoas tem. É um lugar de privilégio. E a maioria das pessoas não estão lá e não se sentem representadas por quem está lá também. Então, assim, foi tendo um silenciamento, foi tendo um processo de indignação, acho que social, com esse tipo de política, que as pessoas encontraram nas redes sociais, também na internet, uma maneira de colocar e de participar efetivamente da vida política que elas não tinham, uma ocasião, uma oportunidade que elas não tinham antes. Isso foi bom, por um sentido, porque nas redes sociais, na internet, você discute pautas que jamais seriam discutidas no parlamento,
né? Então, se discute as demandas do movimento negro, se discute as demandas do movimento LGBTQI, se discute gordofobia, se discute especismo, se discute os direitos animais, se discute uma série de coisas no âmbito da internet e das redes que no parlamento nunca foi considerado, né? Agora, por outro lado, eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer qual que é a saída? Porque é uma farsa que o único modelo de democracia é a democracia representativa. Isso é uma farsa. Que a única coisa que vai garantir uma vida democrática são as instituições. Então, acho que essa também é uma reflexão que está posta hoje. A gente vai resolver todas essas contradições que a gente vai resolver todas essas situações que estão postas pela gente simplesmente votando. Então, assim, eu acho que a gente está imerso em vários dilemas super importantes, assim, que passam por entender essa série de contradições, que eu estou assim, reforçando essa palavra, porque ela é o oposto do consenso. O consenso, às vezes, ele cega a gente. A busca pelo consenso cega a gente, retira a gente da realidade. A realidade é contradição, né? Não tem como você ter consenso, você ter você buscar uma vida igual, ou um diálogo igual, numa sociedade tão desigual como a nossa, com rotinas tão desiguais como a nossa, com uma ocupação do tempo e do espaço tão desigual como a nossa, né? E aí, enfim, a polarização, inclusive, ela atua para que as pessoas que não pensam ali daquela maneira, né, que os polos dessa polarização pensem, elas sejam aniquiladas, né? Porque para eles deve haver esse consenso, e quem está fora desta realidade de consenso que eles criam, essas pessoas devem ser excluídas, devem ser tiradas do debate, inclusive, reforçando a fala, porque a polarização e o fascismo não se interessam, não atuam conforme a democracia. Numa democracia é saudável que exista a divergência, é saudável que para um ponto exista um contraponto. E é isso que faz com que a democracia, com que aí as instâncias elas funcionem, porque se não tiver um contrapeso ali, se não tiver alguém que atue para divergir do que a pessoa que ocupa aquela instância, do que aquela instância ou o indivíduo pensa, a gente vai viver aí o que o fascismo prega e vive, que é a verdade absoluta, e não existe verdade absoluta, né? Sim, é bem perigoso. É o que leva as pessoas, o começo da fala da Jamile anteriormente, que ela estava dizendo, né, da situação, do tipo de coisa que as pessoas defendem hoje em dia e a situação que elas se colocam, né? Veja, as pessoas estão indo trabalhar, né, no meio de uma pandemia, né? Ou elas estão indo fazer festa ou fazer caminhada, mas elas estão saindo de casa, né? E isso é um elemento assim, muito grave da nossa vida, né? É uma situação que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Porque, por um lado, tem pessoas que realmente não tiveram nenhuma condição de fazer o isolamento, nenhuma condição, porque o que foi fornecido a elas, né, os R$ 600, que demorou muito e que muita gente ainda não recebeu, não permite a pessoa ficar em casa. Então, a única saída que ela tem é de ir trabalhar. E uma outra parcela da população que está indo trabalhar porque não se reconhece de outra forma no mundo a não ser exercendo aquele papel. Então, assim, a gente tem dificuldades assim, muito, muito grandes quando a gente vai pensar em termos de como a nossa subjetividade ela é fabricada. E daí que o tal do fascismo é perigoso. Porque é o fascismo que impulsiona esse tipo o fascismo que faz você fazer discurso contra si mesmo, você negar o outro,
você não ter o apreço mais por coisas que sejam, que não tenham, não tenham papel numa organização previamente já estipulada na sociedade, né? Eu acho que o Foucault colocava muito isso, e isso é bem importante, né? O que o fascismo fez? Ele organizou toda a vida do trabalhador, né? Ele organizou o nosso tempo livre, por exemplo, ele organizou a nossa estética, ele organizou tudo, né? E isso foi de uma violência, né, tamanha para a autonomia do sujeito. E esse é o nosso modo de vida até hoje, né? Então, e qual que é o espaço, qual é a ocasião, qual é o momento que a gente tem para desconstruir isso, né? Então, por isso que eu volto, essa democracia representativa, ela basta para a gente construir uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa, um modo de vida bom, solidário. Ela basta? Ou a gente precisa de outros locais, a gente precisa de outras instâncias, a gente precisa construir outros espaços onde outras relações pedagógicas sejam possíveis, a disseminação de outras práticas e outros valores sejam possíveis, onde se tem a ocasião para isso, né? E não é o espaço da rede social, porque, lembrando, ele pode ser também, mas não somente, porque o espaço da rede social, ele é um espaço mediado pelo privado. Então, a sua bolha, ela é organizada por algoritmos, né? O que você vê, ele é planejado para você. O que você tem acesso é previamente estipulado para você. Se você não souber como furar essa bolha, se você não entender de pedagogia digital, de privacidade, de vigilância e por aí vai, você vai estar recebendo uma informação só. Qual que é o seu momento de autonomia ali naquele espaço, né? Então, porque se a gente pensar nas redes, a Elo comentou, eu acho importante também falar isso, né? As redes, elas não possibilitaram uma democratização, elas fizeram, né, uma massificação. E aí, sem contar que a gente não entende como isso funciona, então a gente acaba sendo levado muitas vezes por algoritmos, né? Então a gente não sabe como isso funciona, mas aí os algoritmos levam aquelas informações que você sempre procura, ou coisas que você sempre clica, e aí vai aparecendo aquilo cada vez mais para você, né? E a gente acha que a gente está ali agindo de forma neutra ou independente, ou que a gente tem autonomia diante daquilo, mas a gente não tem, né, porque aquilo já vem sendo feito dessa forma, e acho que pensar, a partir do que a Elo está falando aí, né, de quem são realmente os nossos inimigos, e também comentando sobre essa desigualdade que a gente vive, que, na minha opinião, pelo menos, a pandemia, ela evidenciou, ela de alguma forma potencializou isso, mas ela não está trazendo nada de novo, né? Infelizmente, a gente já vivia todas essas mazelas. A gente vem aí há anos vivendo sob um neoliberalismo em que, por exemplo, você é colocado, né, diante da gente como se tudo só dependesse de você, né? Então tem essa onda da meritocracia, tem todo um discurso aí de que se você batalhar, você consegue, né? Então, assim, não, porque se você acordar cedo, né? Aí tem livro de autoajuda falando para você acordar às 5 da manhã, e olha, os padeiros todos que eu conheço que acordam cedo e vão trabalhar, continuam andando de bicicleta, ou com muita dificuldade eles compram um carrinho popular parcelado em 60 vezes, né? Eu nunca vi um padeiro que acordou cedo e foi trabalhar e tá andando de Ferrari. Então a gente, infelizmente, alimenta determinados discursos que são extremamente perversos, mas aí a gente às vezes pega, por exemplo, alguém que conseguiu furar a bolha, alguém que conseguiu, e essa pessoa se torna ali o referencial, como se todas as outras pessoas pudessem fazer isso, né? Hoje mesmo eu estava ajudando meu filho a fazer uma redação que era sobre educação, aliás, e aí a gente argumentando, falando coisas, né? E ele tem 16 anos, então a gente ainda está construindo diálogos, pensando junto algumas coisas, e eu comentei para ele, né, com ele, como é difícil às vezes a gente querer que a nossa realidade seja a mesma do outro, né? Eu fui mãe muito jovem, eu tinha 21 anos quando ele nasceu, mas eu falei para ele, quando você nasceu, muito próximo de você
tinha uma outra criança que nasceu com uma paralisia cerebral. E diferente de mim, por exemplo, que tinha um filho que não tinha nenhuma necessidade especial, que não tinha nenhum tipo de deficiência, essa mãe precisava cuidar desse filho, levar o filho para os atendimentos e tudo, e ela vivia de um auxílio do governo, de um salário mínimo, enquanto eu, que tinha um filho que não dependia disso, pude ir fazer faculdade, pude ir. Então, as diferenças, elas parecem muito pequenas, mas elas são enormes. Né? E eu estou dando um exemplo aqui, a gente poderia pensar em N outras situações, infelizmente, em que isso acontece. Mas como a gente não reflete sobre nada disso, a gente segue legitimando essas desigualdades, muitas vezes reforçando isso com essa autoflagelação. Então, poxa, eu sei que a vida é difícil para mim, eu sei que eu tive que ralar, mas aí ao invés de olhar para o outro e falar, poxa, eu quero que o seu caminho não seja tão difícil quanto o meu, eu acho, na verdade, que isso é mérito, ou que eu alcancei isso, né? Eu esqueço de ver todos os privilégios e todas as outras coisas. E aí, infelizmente, o que a gente tem é o país que mais mata homossexuais no mundo, infelizmente, reflexo disso é o quinto país em número de violência contra a mulher, né? A gente tem aí 3 mulheres mortas a cada 2 dias no Brasil, a gente tem uma violência contra pessoas negras, que é uma coisa que é absurda, né? Então, uma violência policial. E aí a Elô está falando das instituições, por exemplo, né? Então, quem são essas instituições? Né? Por que não se questiona, por exemplo, tudo isso? Né? Por que quando a gente questiona uma ação violenta da polícia, aí acha que, então leva o bandido para casa, porque está defendendo o bandido, e esses discursos que são tão rasos. Né? Então, a gente, infelizmente, vai mantendo e vai reforçando tudo isso, porque, como ela falou, tudo é tão controlado que, na verdade, se você me liga ou se você me manda uma mensagem, eu não posso dizer para você, eu estava aqui assistindo uma série de boa. A gente fala, não, nossa, eu estava terminando um relatório, nossa, a gente tem que estar o tempo todo muito ocupada, a gente tem que estar o tempo todo provendo coisas, e a gente tem que estar produzindo, porque senão a gente não faz parte dessa sociedade tão louca, mas ao mesmo tempo a gente não percebe o adoecimento dessa sociedade, né, o aumento em índices de suicídio e tudo que vem junto com essa onda, com essa bolha toda, né? Eu gostei de só destacar uma coisa que a Jamile colocou no começo da fala dela, sobre a pandemia, que a pandemia, ela, além dela revelar contradições, a pandemia é o próprio sistema. A pandemia é o sistema. Né? O que a gente está vivendo é o sistema. Então, o que a gente tem que fazer é a crítica disso. Né? A pandemia enquanto sistema. Ninguém lembra, né, do que foi feito no final do ano passado com o congelamento dos gastos. Né? Por que a gente está nessa situação toda? Por que os hospitais não têm estrutura para receber as pessoas? Ninguém lembra da fomentação do agronegócio, dessa relação perversa que a gente mantém com os animais não humanos, que fabricou já inúmeras doenças. Né? A gente tem a H1N1, sarampo e por aí vai. Agora a gente tem a Covid-19 e a gente vai ter outras coisas. Agora essas coisas não são discutidas, são discutidas outras coisas, né? Precisamos trabalhar. Como que a gente vai recuperar a economia? Mas depois que a gente recuperar a tal da economia, se ela vai ser recuperada, porque para quem é? Quem é o economista? Quem é que tem o capital? Quem é que está tão interessado nessa economia? O que a gente vai fazer depois? Falando aí sobre a pandemia do coronavírus, nós temos bastante pessoas comentando aqui, mas um desses comentários é nesse sentido. Eu vou colocar aqui o Wilson, ele fala que a pandemia escancarou a natureza necropolítica dos governos, em especial o governo federal, e aí pergunta como que a gente avalia essa questão. Eu vou continuar a fala que eu estava fazendo, então, assim, pegando o gancho dele, é exatamente isso, né? Então, assim, o Estado, ele, como já foi denunciado, tanto pelo Foucault, quando ele vai falar da sociedade de controle, como pelo Dardot e pelo Laval, quando ele fala de racionalidade neoliberal, né? Como Bembe, na crítica da razão preta e tal. Qual que é o papel desse Estado que foi idealizado e foi organizado pelo colonizador, né? pelo branco, né? Pelo patriarca, né? Ele organiza os corpos, ele coloniza os desejos, é isso que ele faz. Então,
quando lá atrás foi se estabelecido que haveria um corte em saúde e educação, já se iniciou, né? já se aprofundou esse processo de gestão da morte, de se escolher quem vive e quem morre. Né? Porque quando o parlamento diz, vai ser cortado 30% da nossa verba para saúde e educação, qual que é a perspectiva que você tem? A perspectiva que você tem de vida, né, para a maioria das pessoas? Não tem. Né? Então, isso já começou ali atrás, porque era previsto que aconteceria uma pandemia. A pandemia não é uma coisa estranha, não é uma coisa atípica na história. Ela já aconteceu outras vezes, sabe? E quando foi feito esse corte, você tinha isso em vista. Então, você não vai ter hospital, você não vai ter atendimento público para as pessoas. Mas quando se decide pelo corte, então tudo bem. Então, essas pessoas não terão atendimento. E é essa a lógica. Né? O que o neoliberalismo coloca para a gente agora tem pessoas que realmente não interessam mais. Aquele corpo não me interessa nem para eu explorar. Eu não me interesso nem em escravizar mais aquele corpo. Aquele corpo não me interessa. Ele pode deixar de existir. É essa a gravidade desse sistema da necropolítica, é isso que está em jogo agora, né? Então, a pandemia, ela escancara isso, mas existe todo um processo, todo um histórico, um passado, um presente, já uma projeção de futuro que está seguindo essa lógica, está seguindo essa mesma lógica, né? Então, isso é muito grave. Então, como romper esse ciclo perverso, né, que está sendo posto para as pessoas, né? E principalmente para tudo que não é o homem branco, para tudo que não é o sujeito. E eu acho que é importante, acho que exemplifica o que a Elô está falando. Se a gente trouxer a nossa memória aí, só para talvez alguém não saiba o que é necropolítica, né? Então, assim, de forma muito simples, mas vendo como se fosse a política da morte. Então, assim, o que a gente vai fazer é deixa as pessoas morrerem. Né? Elas não nos interessam, como a Elô colocou, então deixa eu morrer. E eu acho que um exemplo muito claro disso é o fato de que, na verdade, como é que a Covid-19 chega no Brasil? Então, bom, provavelmente ela veio importada, né? Ela veio de fora. E aí, quem que viaja para fora? Né? A dona Maria, que trabalha na casa, ela não viaja. Então, alguém trouxe isso e muito provavelmente foi alguém de classe média ou rico, alguém que trabalha, mas que viaja para o exterior e nananã. Só que aí, quando essa doença chega aqui, né, a primeira morte que a gente teve no Brasil foi de uma empregada doméstica cujos patrões viajaram para o exterior, trouxeram a doença, sabiam que estavam contaminados, mas não dispensaram ela. Então, eu acho que, né, exemplifica muito bem o que a Elô está colocando. Por quê? Porque o rico pega essa doença, mas aí ele tem plano de saúde, ele pode, né, inclusive a gente viu casos no Pará, por exemplo, né, de grandes fazendeiros e tal, que quando se contaminavam, pegavam um helicóptero, pagavam, né, por uma UTI móvel e vinham para São Paulo, ou vinham para onde conseguissem atendimento, porque lá já não conseguiam mais. Então, essas pessoas têm recursos para caso sejam infectados, tentar da melhor maneira que possível sobreviver. Agora, quem depende do Sistema Único de Saúde, quem não tem recurso, e a gente já tem visto, inclusive aqui na nossa região, Birigui é uma cidade que fica a 15 quilômetros, e a gente já tem notícias de que não tem mais vaga na UTI em Birigui. Então, assim, infelizmente, a gente consegue ver isso muito claramente, mas a gente segue negando tudo isso. Mas a primeira vítima de Covid-19 no Brasil é uma empregada doméstica cujos patrões se negaram a entender a importância daquilo, a gravidade daquilo que estava sendo vivido, e ela foi a primeira vítima, né? Como é que ela vai ser socorrida, ou como é que ela vai sair, ou o que vai acontecer, né? Então, quem acaba não tendo acesso é a pessoa pobre, mas é essa pessoa que já não importa mais, como a Elô está colocando, né? Então, assim, se a gente pegar os estudos e vir, por exemplo, o Michael Apple fala muito sobre isso, né? Então, a gente tem um processo de globalização em que a gente finge que está todo mundo vivendo na mesma toada nesse mundo, e a gente sabe que não é assim. E aí ele coloca um exemplo, por exemplo, muito claro, que é de um supermercado.
Então, a gente tem pessoas que entram no supermercado e compram tudo que elas precisam, a gente tem pessoas que entram no supermercado e compram só o básico, e a gente tem pessoas que ficam na porta do supermercado que nunca vão conseguir acessar aquilo, né? E isso tem se refletido, infelizmente, nesse processo da necropolítica, reforçando tudo isso, né? E aí existem estudos que mostram que em 10 anos, 20 anos, eu vou precisar muito mais de caixa de supermercado do que eu vou precisar de um engenheiro específico. Então, aí vem o nosso atual presidente, quando ainda era candidato, dizer que o brasileiro tem tara por curso superior, né? Ou seja, não precisa de todo mundo, né? Então, o curso superior é coisa de gente rica, e aí quem é pobre deve continuar servindo aí nos trabalhos menos elaborados ou nos trabalhos mais mal remunerados, porque a gente precisa continuar tendo gente explorada, né? O desemprego tem que ficar aí na faixa de 5%, como hoje a gente já está aí com 12%, 15%, então deixa um pouco de gente morrer, porque não vai fazer falta nenhuma essa pobraiada, e aí a gente tenta depois até ver como é que se retoma a economia a partir daí, né? Então, é aquilo que a Elô colocou lá no início, né? Existe uma estrutura que está colocada, a gente não reflete sobre essa estrutura, e aí isso vai se mantendo, porque tem gente muito importante do ponto de vista econômico, né? Gente economicamente importante, que está se mantendo com base em tudo isso, né? Que se alimenta dessa perversão. E aí a gente precisa também... Perdão. Eu só ia complementar, só retomando, daí por isso o perigo da polarização, da gente perder tempo discutindo com quem está do nosso lado, com quem está tão refém desse sistema como a gente. Então, assim, avaliar de forma rigorosa o sistema e a composição dessa hierarquia coercitiva que a gente vive, que a gente está imerso, né, o papel do Estado e dessas pessoas é fundamental para que a gente possa fazer uma reação efetiva a isso, né, e identificar quem é aquele que projeta esse modelo fascista de vida. Quem é aquele que não está preocupado? Quem é aquele que quer aniquilar de fato o meu corpo? Ele quer aniquilar o meu corpo, ele quer aniquilar a minha existência, ele atribui ao meu corpo perversidade. Quem é essa pessoa, de fato, né? É isso que daí a importância das mobilizações políticas direcionadas, né, a partir de uma base reflexiva rigorosa a respeito disso, né? Não do meu vizinho, do meu primo, do meu pai lá, que eu fico batendo boca, eu fico discutindo, né? Eu queria só fazer um comentário também sobre uma coisa que a gente estava aqui discutindo, que é sobre a pandemia. A gente precisa esclarecer que essa pandemia ela não trouxe desigualdades sociais, ela apenas escancarou e acentuou as desigualdades sociais, porque elas sempre existiram. Sempre existiu gente passando fome, sempre existiu pessoas desempregadas, e as pessoas que contribuem para que essas desigualdades ocorram, hoje elas vão nas redes sociais, vão nas mídias, dizer que ou a gente sai para trabalhar, pega o coronavírus, ou a gente fica dentro de casa e morre de fome. Mas são essas pessoas que contribuem para que existam, desde sempre, não só na época de pandemia, que pessoas passem fome. E aí eles usam esse discurso que é falso, porque o interesse, na verdade, é o interesse econômico. A polarização ela é uma doença tão séria que ela coloca em um polo a vida das pessoas e no outro a economia, como que se assim, ou um ou outro. E não é. Não é isso, né? A gente pode pensar na vida e na economia ao mesmo tempo. Claro que a gente deve pensar na vida com mais cuidado, e até porque tem uma maior importância, porque as vidas a gente não tem como. Se uma pessoa morre, não tem mais o que fazer. A economia tem como a gente recuperar. Mas vida perdida, não. E aí a polarização, ela atua para dizer que, primeiro, que as desigualdades elas existem agora, e não, elas apenas foram escancaradas, e que essas pessoas que hoje dizem que ou a gente trabalha ou a gente morre, são as que contribuem para que as desigualdades elas existam antes, durante e depois das pandemias. Era esse comentário que eu queria fazer aí, que, enfim, as desigualdades elas foram escancaradas, elas não foram criadas por conta da pandemia. E aí tem mais comentários aqui, a gente tem bastante comentário, acho que
talvez nem para responder tudo, mas vamos lendo mais alguns aqui. A Michele da Torre, ela pergunta como os discursos de ódio instaurados nas redes sociais reverberam no mundo real das pessoas. Perdão, pensei que a Jamile Não, iria pode ser a falar. Elô, porque a Elô já começou falando sobre isso, ela já comentou isso um pouco, então pode ser a Elô para falar. É que congelou um pouquinho aqui para mim. Como os discursos de ódio... Eu coloquei aí na tela novamente. Como os discursos de ódio instaurados nas redes sociais reverberam no mundo real das pessoas. É tudo isso que, a maneira, tudo isso que a gente vem comentando, né? Eu acho que o que eu queria enfatizar, essa face perversa do fascismo, né? Que um traço disso que a gente chama de fascismo é o discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? O discurso de ódio é dizer, você é chato, você é bobo? Não. Né? O discurso de ódio é pregar que você não tem o direito à existência. O discurso de ódio é muito mais, ele é muito mais perverso. Por isso que ele está atrelado, por isso que ele flerta com uma expressão fascista de vida. Em última instância, isso significa o quê? É retirar a humanidade das pessoas. Né? E isso está intimamente ligado à lógica do capital que a gente está colocando em xeque aqui. Né? Então, assim, capital e lógica neoliberal e fascismo, e modo de vida fascista, expressão fascista, não enquanto regime, mas expressão fascista, elas são intimamente ligadas, porque quando você desumaniza uma outra pessoa, né, você tira a humanidade da outra pessoa, você tira o direito dela existir, você nega e aniquila o outro. E daí, quais são as possibilidades que esse regime do capital, do neoliberalismo, coloca para uma pessoa fugir desse processo de aniquilação também, para ela ter o direito de existir ou para ela se colocar? É agregando valor nela, como se ela fosse um objeto. Então, as pessoas precisam consumir coisas, as pessoas precisam ter uma determinada identidade, elas precisam se comportar de uma determinada maneira para elas serem reconhecidas. Por exemplo, o caso de racismo que aconteceu aí na região de vocês recentemente, né? Por que aquilo acontece? A situação que aconteceu com a Flávia. Flávia, né? Isso. A Flávia. Uma coisa daquela acontece, né? É uma pessoa andando no supermercado e de repente se olha com desconfiança para aquela pessoa, e daí eu tenho o direito de humilhar, de agredir, de violar o corpo daquela pessoa. Por quê? Porque ser uma pessoa não basta. Ela é um objeto ali. É essa relação que o discurso de ódio ele cria no nosso cotidiano, na nossa vida. A gente não enxerga uma pessoa, a gente não enxerga um humano, a gente não enxerga um sujeito tal como eu sou. Eu enxergo um objeto. Aquela outra pessoa ela vai passar a ser humanizada ou reconhecida se ela estiver vestida de uma determinada maneira, se ela tiver uma determinada cor de pele, se ela tiver uma determinada titulação, por aí vai. Ela tem que agregar valor a ela mesma, como se ela fosse um objeto para ser. Então, e daí situações desse tipo acontecem. E não só desse tipo, né? Situações terríveis acontecem, como que aconteceu, como o genocídio constante que a gente vê com a juventude preta, com o genocídio constante que a gente vê, com a aniquilação que a gente vê acontecendo também do projeto de futuro, principalmente para a juventude mais pobre, que se reflete nesses programas educacionais que estão sendo postos agora pela internet, né, de ensino à distância para a escola pública e por aí vai, que é uma coisa muito grave, né? E essas inúmeras situações que a gente tem visto que foram motivos de muito debate aí ao longo da semana. Então, acho que a gravidade, a tragédia, o problema do discurso de ódio é isso. Né? É essa face perversa, essa face que reivindica
um modelo, uma expressão que flerta constantemente com o fascismo, que tem como característica a aniquilação do outro, que junto, atrelado ao neoliberalismo, coisifica, reifica e desmobiliza a atuação do humano enquanto sujeito. E aí a gente tem essa coisa de quais são esses corpos, né? Porque eu acompanho um pouquinho aqui os comentários. Então, por exemplo, a gente tem, e eu já tinha colocado isso, né? Então, são os homossexuais, né? Então, que é esse corpo, né? Que, poxa, tá fora do padrão, ou é aquele corpo demonizado, e aí a gente tem Foucault e Butler que discutem isso, né? Então, são esses corpos não aceitos, né? Pela sociedade. A gente tem a violência contra a mulher, porque é claro que ela é um ser inferior, né? Então aí isso é reforçado também. Essa questão da violência negra, e aí quando você falou, por exemplo, sobre agregar valor, Elo, eu lembrei que quando a Agatha Félix morreu no Rio de Janeiro, e foi uma violência policial, a menina, né, óbvio que aquilo jamais deveria ter acontecido, né, mas aí a família tem que lidar com aquilo. O avô dela veio né, para falar com os repórteres e jornalistas e falou assim, mas ela ia para a escola, ela fazia inglês, ela gostava da igreja, ela não sei o quê, como se fosse assim, ele estava ali tentando agregar valor na neta dele para que ela não fosse assassinada, como se assim, ele estava tentando ainda explicar, né, que, poxa, olha, a minha neta não deveria ter morrido porque ela faz inglês, né, porque ela, como se fosse assim, olha, quem faz inglês tem mais valor do que quem não faz, né, mas é uma forma ali do avô tentar dizer, olha, minha neta não fez nada de errado, né, nós somos pessoas boas, então, infelizmente, você tem isso muito bem colocado, né? Porque até parece que a polícia, e a gente viu isso também claramente num vídeo que circulou recentemente, né? De como que o policial agiu, por exemplo, dentro de um condomínio de luxo aí em São Paulo. E claro que esse policial está correto, a gente não quer que seja feito uso da força e tal, mas como é diferente a abordagem de um policial quando você está numa comunidade, quando você está numa favela, quando você está num bairro periférico, né? Como que é diferente a atuação policial, infelizmente, né? Mas por quê? Porque está dado como claro a partir do que a gente já comentou aqui, né? De qual corpo tem mais valor do que outros corpos, né? E aí, em cima disso também... Essa situação que a Jamile trouxe do policial é muito importante, que ela é um exemplo claro disso. O rapaz do condomínio fala para o policial, eu ganho 300 mil por mês, o que você está fazendo aqui, me enchendo o saco? Você não pode me tratar assim, você pode tratar o outro. Assim, não eu não. E o policial representa quem? O Estado. E o Estado diz para ele, é verdade, é isso mesmo. Então, olha o problema, né? O Estado naturaliza essas relações. Por isso que o Estado é algo que a gente precisa criticar e que a gente precisa fazer uma reflexão rigorosa, né, dessa expectativa que a gente tem em relação à democracia representativa focada no Estado como a solução para todos os nossos problemas. Porque o Estado, em diversas ocasiões, está dizendo do lado de quem ele está. Essa estrutura está a serviço de quem? Então, essa é uma questão assim, bem importante para a gente sempre se atentar. E aí, diversas vezes, o negacionismo ele se aplica nessa questão também, porque enfim, o pai da menina Agatha, o avô, se eu não me engano, né? Ele ali numa tentativa de justificar que a neta dele não devia ser morta, mas aconteceu aqui também. A mãe da Flávia, eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais, e aí choveu de comentários de pessoas racistas dizendo que aquilo não aconteceu, ou se aconteceu não é porque ela é uma mulher preta, teve algum motivo para acontecer aquela situação. Então as pessoas se negam que isso existe, e quando reconhece, porque enfim, há câmeras que comprovam que existiu, elas se negam a acreditar que isso existiu porque aquela pessoa é preta. E sim, gente, aconteceu porque aquela pessoa é preta. Então assim, essa negação de que existem desigualdades, existem crateras sociais e existe, enfim,
preconceitos vividos aí por diversas pessoas do nosso país, ele faz parte dessa polarização também, não é? Claro. Jamile. Sim, com toda certeza. Eu acredito que prova disso, né? A gente tem visto agora também acontecer muito, por exemplo, as pessoas fazem uma live que nem aquela menina que é a Thelma que ganhou o BBB. Aí as pessoas vão lá e fazem comentários racistas, assim como já aconteceu com outras pessoas. Então, se isso acontece, né, num lugar onde você está sendo visto, onde tecnicamente, porque hoje a gente sabe que existem leis também, né, para crimes cibernéticos, crimes digitais e tal. Mas se isso é feito, por exemplo, num lugar onde todo mundo vê, onde todo mundo tem acesso, imagina o que acontece num espaço que não estão vendo, né? Onde você não está sendo visto. E aí a gente também tem, por exemplo, quando a gente pensa nessa coisa do negacionismo, isso está muito ligado também ao fato de que a gente muitas vezes nega, porque, por exemplo, não, mas eu sempre fui naquele supermercado. E eu sempre fui bem... porque eu... Então, assim, primeiro que, né, o mundo não gira em torno do nosso umbigo, né, e a gente precisa saber que as vivências e que as experiências das pessoas são diferentes, né, e segundo que não existe a menor possibilidade de eu comparar, né, todo o racismo estrutural, né, do qual a Flávia é vítima desde que ela se entende por gente, da minha existência e da minha experiência, né? Então, quando a gente pensa, mas eu sou mulher, a vida foi difícil para mim também, sim, mas eu tenho outras instâncias, talvez eu tenha vivido, como eu falei, a experiência de ser uma mãe jovem que a Flávia não viveu, mas eu não sei o que é ser uma mulher preta, e desde pequena, né, o meu cabelo ser ridicularizado, a cor da minha pele, né, ser de alguma maneira tratada, né, como algo que é ruim, ou como algo... né, que infelizmente a gente vê isso sendo dito pelas pessoas de forma muito clara. E aí, desde muito pequeno, a gente aprende isso, né? Quando a gente pensa no gênero, eu tenho, por exemplo, estudos que mostram pra gente, por exemplo, até os 5 anos, as meninas acham que elas são brilhantes e que elas são legais. Aos 6 anos, essa menina já acha que brilhante é um cara. Que brilhante é o menino da sala dela, que brilhante é o pai, entende? Então, isso é colocado e isso é dado para a gente como verdade nessa sociedade muito cedo, né? E aí você imagina quanto tempo eu passo da minha vida achando que eu não sou inteligente o suficiente, ou que eu não posso aprender matemática porque eu sou uma mulher. E aí soma-se a isso o fato de que eu sou uma mulher negra, pobre, periférica, né? Soma-se a isso o fato de que 79% das pessoas que trabalham como empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras, né? Então a gente fala, por exemplo, né? E aí eu vou até citar um caso agora que nós somos parceiros, né? Casa Maria e Dialogue, que é a petição aí da mudança de um nome de rua que a gente está fazendo aqui na cidade de Araçatuba. Então, assim, a gente precisa fazer esse diálogo e mostrar para as pessoas. A gente fez um documento, uma peça com muitos argumentos, exatamente porque não é simplesmente você passar por cima do que existiu e tirar o nome de um bandeirante, que era um homem que matava negros e tal, para colocar o nome de uma mulher negra, periférica, né, que a gente gostaria aí de dar o nome da rua de Carolina Maria de Jesus. Mas a gente precisa ter espaço para discutir isso com as pessoas, né? Por que é que se faz isso? Porque eu não posso louvar a um cara que matava negros e índios, mas que porque pertencia a uma classe social abastada, foi levado para a história como um herói. Assim como é o caso do Borba Gato em São Paulo, assim como tantos outros exemplos que a gente tem. Né? Então, fazer esses diálogos, que acho que inclusive a pandemia tem possibilitado para a gente, né? Porque eu já nem conhecia a Elô antes de tudo isso acontecer, né? Então, hoje a gente pode, inclusive, se encontrar aqui virtualmente e promover um debate para que a gente pense sobre essas questões que são urgentes, né? A gente não pode permitir que daqui a poucos meses a gente tenha uma eleição municipal e, novamente, a gente não leve em consideração aquilo que é a demanda das minorias, aquilo que é a demanda... E, assim, minorias, porque colocaram a gente nesse lugar também, porque eu, como mulher, não sou minoria. Mas tentam, de tantas formas, nos silenciar, que daí, mas gay é minoria, mulher é minoria, preta é minoria, e não é também minoria. Então, se a gente soubesse a força que a gente tem para discutir, inclusive como a Elô está propondo aí, né, toda essa estrutura de poder que mantém esse Estado perverso no lugar dele, talvez a gente conseguisse entender o tamanho da nossa força,
né? E a Sim. gente não pode deixar que as coisas permaneçam aí de formas tão alienadas, né? Como a gente tem visto acontecer. É urgente que os debates sejam feitos, né? E que as pessoas ouçam isso de forma fácil, né? Que a gente consiga falar com elas e acessar essas pessoas, né? E é urgente também que as pessoas que se dispõem a fazer esse debate se coloquem nesses locais, né, enfim, de disputa de poder, porque o poder, ele existe, as decisões, elas são tomadas dentro de um parlamento, dentro de uma câmara, dentro de uma assembleia, e as pessoas que se colocam para romper com esse pensamento de que as minorias, elas como disse o presidente, ela tem que se curvar às maiorias, né? Romper com essa ideia de que minoria ela foi colocada ela sim foi colocada num espaço suburbano dentro da sociedade, mas que a minoria ela pode ocupar os espaços também que hoje são das pessoas que se dizem as maiorias, porque quando as pessoas elas se colocam à disposição de fazer esse debate e fazer esse enfrentamento, elas são deslegitimadas, elas são elas sofrem ataques, inclusive de pessoas que estão do nosso lado, né? A gente tem falado tanto nessa live aí de lembrar e saber quem é o real inimigo, e é este inimigo que nos coloca uns contra os outros, porque quando ele vê que há a possibilidade de alguém ingressar nestes locais para romper com essa polarização e para romper com essa hegemonia dessa classe dominante, eles utilizam as armas que eles têm para nos distanciar disso tudo, né? Exatamente. Agora, eles estão muito mais próximos, essa é a tragédia, eles estão muito mais próximos do consenso e da hegemonia que nós, do que as ditas minorias que não são minorias, que são as maiorias, né? Mas que são as pessoas, as pessoas que não tiveram voz, né? As minorias são todas as pessoas que não tiveram a possibilidade de contar sua própria história. Né? Foram colocadas nesse espaço, né, e de exercer seu poder. E de exercer seu poder, porque todo mundo tem poder. Né? O que aconteceu é que esse poder foi alienado, ele foi sequestrado por um certo tipo de pessoa, por um certo tipo de sujeito que se colocou como soberano ali nesse processo. Né? Então, assim, é bem importante que a gente faça, eu acho que essa disputa pelo poder no sentido de tomar aquilo que nos foi alienado, aquilo que foi sequestrado de nós, né? No sentido de que todos têm, de que todo coletivo, todo sujeito possui e expressa um poder, né? Não é só quando ele chega no parlamento que ele tem um poder, né? Então, e que ele tem a capacidade, ou ele tem toda a legitimidade de falar por todos, porque ele ocupa um determinado lugar. Porque esse processo também é um processo um pouco perigoso, que ele acaba criando um lugar de especialista. Então, por exemplo, o parlamentar como um especialista. Então, o parlamentar tal é quem tem o direito de falar, é quem sabe falar sobre determinado assunto. E não, todo sujeito ele tem o direito de contar sua própria história. Todo sujeito é capaz de falar por si mesmo. Se ele não está conseguindo, alguma coisa está errada. Alguma coisa foi retirada dele. Né? Então, eu acho que refazer o processo, a maneira como a gente lê também a nossa vida política, o nosso cotidiano, eu acho que também é um processo que está na ordem do dia, para que a gente não repita pequenos erros ou grandes erros que foram feitos e que não repita outras grandes expectativas em cima de processos, de pessoas e de estruturas que estão comprometidas com um outro tipo de vida, com outro modo de vida, com outro edifício hierárquico. Pois é. Nós temos bastante comentários aqui, mas a gente já está se encaminhando aí para quase 1h30 de live, né?
Então a gente já vai para a finalização dela. Muitos comentários, enfim, esse debate é um debate muito rico, né? Infelizmente não vai dar para a gente ler tudo, mas o que o Movimento Dialoga, o que a Casa Maria, a gente propõe mesmo é essa discussão constante desses assuntos e dessas vivências do nosso cotidiano, né? Eu queria agradecer a Jamile, a Casa Maria, pelo apoio que eles sempre dão, pela parceria que é muito forte, né, do Movimento Dialogue e a Casa Maria, pelos conhecimentos que a Jamile trouxe aqui também. Agradecer a doutora Heloísa. Para mim, assim, foi uma experiência incrível essa troca de vivências, essa conversa com você. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter se disposto a conversar com a gente. E é isso, se vocês quiserem se despedir também do pessoal. Eu quero agradecer muito, porque eu tive a oportunidade de conhecê-los e de conhecer o trabalho de vocês, que é um trabalho muito importante, que eu quero aqui deixar assim, o meu desejo de que vocês sejam cada dia mais bem-sucedidos na tarefa que vocês estão executando em tudo que vocês estão fazendo na região de Araçatuba, que é uma incrível, e eu acredito, e tudo que eu estou defendendo aqui nessa live, é que é por aí. É de uma forma comunitária, cultivando o poder popular, cultivando as práticas de solidariedade, de democracia direta, por aí vai, que a gente vai promovendo algumas transformações e vocês estão, né, ocupando esse espaço, que é o espaço público, que é o espaço historicamente de direito para a construção da cidadania. Então, assim, parabéns para vocês. Eu espero que a gente tenha oportunidade de se encontrar presencialmente num futuro próximo para fazer alguma atividade junto. E eu agradeço demais esse momento aqui com vocês dois. Agradecer também sempre, né? Acho que o que a gente está se propondo a fazer é algo difícil, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar, né, que, poxa, alguém tem que fazer, né, e aí, às vezes, a gente lida com muitas questões, entraves, porque a gente vive numa cidade muito conservadora ainda, né, a gente vive numa cidade ainda que é basicamente uma colônia, né, do século XVII, mas aí a gente tem furado essa bolha, né, felizmente a gente tem encontrado também pessoas que têm o mesmo desejo que a gente, né, e aí a gente tem tentado juntos aí, agregando um movimento ao outro e pensar nessa construção coletiva mesmo, né, da ocupação dos espaços, de fazer com que essa conversa possa chegar para o máximo de pessoas possíveis. Agradecer ao João, que indicou a Heloísa para a gente. O João, em breve, espero que o João esteja aqui conversando com a gente também, porque o João é incrível, assim, é um presente que eu ganhei nos últimos anos, e só traz coisa boa, viu, Elo? Então, a indicação do João é sempre boa, só vem coisa boa de lá, e muito bom ter estado com você, é um grande prazer, né, ouvir aquilo que você está trazendo para a gente. Eu acho que nós, inclusive, fazemos parte aí de um grupo extremamente privilegiado, né, porque a gente acessou a universidade pública, a gente acessou o espaço da pós-graduação pública, e eu me entendo, por exemplo, como alguém que tem uma dívida, inclusive, com as pessoas, até em detrimento disso, assim, né, porque esse conhecimento foi produzido a partir de muita luta, óbvio, mas também com a contribuição de muita gente, né, foi o coletivo que me tornou doutora, né? É o coletivo que me possibilita hoje fazer um pós-doutorado. E aí a minha expectativa, né, é de que isso volte para as pessoas também, de que eu possa chegar nas mulheres, de que eu possa chegar no máximo de pessoas possíveis para poder conversar. Então é isso. Só avisando, teve uma pessoa que nos perguntou aqui nos comentários. A live ela fica salva na página, então vocês podem acessar a qualquer momento para assisti-la. E é isso, né? A gente termina aqui. Teremos próximas conversas aí, elas já estão marcadas, vão ser divulgadas aqui na nossa página, então acompanhem. Participem do Movimento Dialogue, né? Porque o Movimento Dialogue é um coletivo, ele está aberto para todas as pessoas que queiram discutir, pensar a nossa realidade e mudar, principalmente, né? Então agradeço mais uma vez as duas e a gente termina por aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.